Atravessando montanhas, desertos e vales, estendendo-se por milhares de quilômetros, a Grande Muralha da China permanece como um dos monumentos mais extraordinários e misteriosos da humanidade. Mas, muito além de sua grandiosidade, cada pedra e cada tijolo dessa estrutura monumental carregam histórias de sacrifício, poder e perseverança. Construída ao longo de séculos, a muralha foi projetada para proteger um império, mas acabou se tornando um símbolo imortal da identidade de uma nação. Hoje, vamos explorar as origens, os desafios e o legado de uma das maiores maravilhas do mundo antigo, a Muralha da China. Muito antes de se tornar um símbolo da China, a muralha era apenas um conjunto de barreiras separadas, construídas por pequenos reinos em tempos de guerra. No século III a.C., esses reinos lutavam constantemente pela sobrevivência, cercados por inimigos e ameaças, principalmente das tribos nômades do norte, como os Xiongnu. Eles atacavam e saqueavam as terras chinesas, colocando em risco o povo e a estabilidade das regiões. Para se protegerem, essas cidades e reinos erguiam muros improvisados, buscando conter as invasões. Mas essas barreiras, espalhadas e desorganizadas, eram insuficientes contra um inimigo que se adaptava rapidamente. Com o tempo, a necessidade de uma defesa mais sólida e unificada tornou-se evidente. Esse cenário mudou drasticamente com a ascensão de Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China unificada, em 221 a.C. Determinado a consolidar o território sob uma só bandeira e eliminar as ameaças externas, Qin Shi Huang iniciou um projeto ambicioso: conectar e expandir as muralhas já existentes, formando uma estrutura contínua e impenetrável. Mas essa tarefa não seria fácil. O trabalho árduo recaiu sobre camponeses, prisioneiros e soldados, que enfrentaram condições extremas, desde o calor sufocante até o frio cortante das montanhas. Milhares perderam a vida durante essa construção, tornando a muralha não apenas um símbolo de força e resistência, mas também um memorial dos sacrifícios feitos em nome da segurança do império. Assim, a partir da visão de um imperador implacável e do esforço incansável de seus trabalhadores, a Muralha da China começou a tomar forma, não apenas como uma barreira física, mas como a primeira linha de defesa de uma civilização milenar. Com a morte de Qin Shi Huang, a construção da muralha sofreu uma pausa, mas a necessidade de proteger o território permaneceu. Foi durante a dinastia Han, que governou entre 206 a.C. e 220 d.C., que a Grande Muralha recebeu novas atenções e expansões. A dinastia enfrentava ameaças contínuas dos Xiongnu e outras tribos do norte, e assim, investiu na fortificação das defesas criadas pelo imperador Qin. A dinastia Han ampliou a muralha e a adaptou para incluir guarnições e postos militares permanentes ao longo de sua extensão, tornando-a não apenas uma barreira, mas também uma linha de controle estratégico. Além da defesa militar, a muralha começou a assumir um novo papel: proteger as rotas comerciais que, durante a era Han, deram origem à famosa Rota da Seda. Este vasto sistema de comércio conectava a China ao mundo ocidental, levando seda, especiarias e invenções chinesas até a Europa e, em troca, trazendo ouro, vidro e novas ideias para o Oriente. Nas dinastias que se seguiram, a muralha continuou a crescer e a se transformar. Durante a dinastia Sui, por volta do século V, houve novas expansões, mas foi sob a dinastia Ming, a partir do século XIV, que a muralha alcançou a forma imponente que conhecemos hoje. Em resposta às novas ameaças das tribos mongóis, a dinastia Ming reforçou a muralha com tijolos e pedras, construiu torres de vigia e fortaleceu a estrutura, investindo em técnicas avançadas de engenharia e defesa. Assim, ao longo dos séculos, a muralha deixou de ser apenas uma construção de defesa temporária e se tornou um símbolo do compromisso da China em proteger seu povo e preservar sua cultura. Cada dinastia que passou fez de sua expansão e manutenção uma prioridade, tornando-a não apenas uma fortificação, mas também uma marca da continuidade e resiliência do povo chinês. A Grande Muralha da China é uma obra monumental de arquitetura e engenharia, adaptada para resistir aos desafios de seu tempo e da geografia. Para erguer uma estrutura tão extensa e complexa, foram necessárias soluções inovadoras que variavam de acordo com o terreno e os recursos disponíveis em cada região. Nas áreas montanhosas, a muralha foi construída com pedra, aproveitando os materiais locais e a resistência natural do relevo íngreme. Já nas planícies, onde o solo era mais arenoso e menos estável, os construtores usaram terra compactada e argila, que garantiam uma base sólida, além de serem mais fáceis de transportar. Durante a dinastia Ming, os construtores passaram a usar tijolos e telhas, materiais que proporcionaram maior durabilidade e resistência às partes mais desgastadas.
Além das paredes principais, a muralha foi equipada com torres de vigia estrategicamente posicionadas ao longo de seu percurso. Essas torres serviam não apenas como postos de observação, mas também como centros de comunicação. Em caso de ameaça, soldados nas torres acendiam fogueiras durante a noite ou enviavam sinais de fumaça durante o dia, alertando rapidamente as guarnições a quilômetros de distância. Esse sistema de alerta antecipado permitia que o exército imperial se mobilizasse de forma eficiente contra as invasões, tornando a muralha não apenas uma barreira física, mas também uma rede inteligente de defesa. A muralha também incluía alojamentos para os soldados e depósitos de suprimentos, permitindo que as tropas permanecessem mobilizadas por longos períodos. Tudo foi projetado para maximizar a defesa e a logística, transformando a muralha em uma fortificação altamente sofisticada para os padrões da época. Assim, a arquitetura da muralha da China foi muito além de uma simples linha defensiva. Ela integrava engenharia, comunicação e estratégia militar, funcionando como uma verdadeira fortaleza em constante vigilância. Cada pedra e cada torre da muralha refletiam não apenas o poder das dinastias, mas também a engenhosidade e a adaptação às adversidades da natureza e do tempo. A Grande Muralha da China é também um símbolo cultural e lendário profundamente enraizado na identidade chinesa, carregando histórias de sacrifício, resistência e amor que transcendem sua função original como defesa militar. Uma das lendas mais famosas sobre a muralha é a história de Meng Jiangnu, uma mulher cujo marido foi forçado a trabalhar na construção da muralha e nunca mais voltou. Diz a lenda que, após meses sem notícias, Meng Jiangnu foi até a muralha em busca de seu marido, apenas para descobrir que ele havia morrido devido às condições brutais de trabalho. Em seu desespero, Meng chorou tão intensamente que suas lágrimas derrubaram uma parte da muralha, revelando o local onde ele estava enterrado. Essa história de amor e perda tornou-se uma lenda nacional e representa o sacrifício humano por trás da construção da muralha. Além das lendas, a muralha foi, ao longo dos séculos, consolidando-se como um símbolo de identidade e unidade. Para o povo chinês, ela representava a força e a perseverança de uma nação que resistiu a inúmeras invasões e desafios. Esse significado simbólico se tornou ainda mais forte durante a dinastia Ming, quando a muralha foi reforçada e transformada na linha de frente contra os invasores do norte. O povo via a muralha como uma manifestação física de sua resiliência e da proteção de seu território e cultura. A muralha da China não foi apenas uma fortificação defensiva, ela se tornou um ícone do espírito chinês, da capacidade de superação e da união de um povo diante das adversidades. Sua imagem é evocada até hoje como um símbolo da cultura milenar da China, uma cultura que valoriza a tradição, o sacrifício e a força coletiva. Cada lenda e cada pedra da muralha contam um capítulo dessa história, representando não apenas um império que buscava segurança, mas também um povo que buscava identidade e permanência. Assim, a muralha se perpetua como um símbolo de orgulho e inspiração, transmitindo, geração após geração, as memórias e valores de uma das civilizações mais antigas do mundo. Hoje, a Grande Muralha da China permanece como uma das construções mais impressionantes do planeta e uma das 7 maravilhas do mundo, atraindo milhões de visitantes todos os anos. Em 1987, a muralha foi declarada Patrimônio Mundial da Unesco, reconhecendo seu valor histórico e cultural para toda a humanidade. No entanto, manter e preservar uma estrutura de mais de 2.000 anos não é uma tarefa simples. A muralha enfrenta desafios naturais e humanos, erosão causada pelo vento e pela chuva, o crescimento de vegetação que enfraquece suas fundações, e até mesmo a ação do turismo, que, embora essencial para a economia local, também representa uma ameaça à integridade da estrutura. Em algumas áreas mais remotas, a muralha está desgastada pelo tempo e praticamente abandonada, necessitando de constantes esforços de restauração. Apesar desses desafios, o governo chinês, em parceria com organizações internacionais, tem implementado projetos de restauração e conservação para garantir que a muralha da China continue a existir para gerações futuras. Essas iniciativas buscam preservar não apenas a estrutura física, mas também o legado cultural que ela representa. Mais do que uma atração turística, a muralha é vista como um símbolo de resiliência e identidade nacional. Para o povo chinês, ela continua a transmitir os valores de força, unidade e persistência, refletindo a história de uma civilização que superou inúmeros desafios ao longo dos séculos. Ao fim de nossa jornada pela muralha, fica claro que essa estrutura é mais do que uma construção defensiva. Ela é um testemunho da engenhosidade humana, dos sacrifícios de milhares de pessoas e da continuidade de uma cultura que ainda fascina e inspira o mundo.
Cada trecho da muralha guarda histórias de conquista e resistência, e sua presença imponente, atravessando montanhas e desertos, permanece como uma homenagem aos que a ergueram e aos que ainda a protegem. Assim, enquanto o sol se põe sobre as montanhas que abraçam a muralha, podemos ver nela não apenas as marcas de um passado distante, mas também um reflexo das lições e do legado que essa grandiosa obra nos deixa para o futuro. A Grande Muralha da China é, sem dúvida, uma das maiores conquistas da humanidade, um monumento de pedra e história que atravessa os séculos. Mais do que uma fortificação militar, ela é o testemunho de uma civilização que se dedicou a proteger e preservar sua identidade, seu território e seus valores. Ao longo do tempo, cada pedra colocada e cada trecho construído representam não apenas a defesa contra invasões, mas o compromisso de um povo com sua própria história. Hoje, ao caminharmos por seus antigos corredores e admirarmos suas torres de vigia, entendemos que a muralha continua a guardar não apenas as memórias de uma era, mas os ideais de uma cultura que se manteve resiliente e orgulhosa. A Muralha da China é um símbolo de resistência, unidade e perseverança, uma herança que o mundo observa e da qual todos podemos aprender. Que a história e a grandiosidade da muralha inspirem as gerações futuras a valorizar e preservar o que é eterno e essencial. Pois, assim como a Muralha da China, nosso legado é construído pedra por pedra, marcado por nossos esforços e perpetuado pelo respeito à nossa história. E, assim, enquanto a muralha continua sua vigília silenciosa ao longo dos tempos, ela nos lembra que os maiores monumentos não são aqueles feitos apenas de tijolos e pedras, mas sim os erguidos com a força e a determinação de uma civilização.